Nós estamos vivendo este mês, um tempo de generosidade, um tempo de abundância sobre as nossas vidas. Ih, pastor, vai pregar de dinheiro? Não, não vou pregar de dinheiro. Amém? O dinheiro é uma consequência daquilo que você expõe no teu coração, como você coloca o teu coração diante do Senhor. Nós estamos neste mês, e é o mês de Páscoa, né? E esses dias refletindo em casa sobre essa questão da Páscoa. A Páscoa nada mais é que o sacrifício do Filho de Deus, né, no maior ato de generosidade, no maior ato de doação, que foi Deus enviar Jesus para morrer naquela cruz, ressuscitar e trazer vida e vida abundante sobre as nossas vidas, sobre nós. Então nada melhor do que no mês onde nós falamos o sacrifício de Cristo, onde nós vemos o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, sendo entregue naquela cruz, morrendo naquela cruz por nós, derramando o teu sangue para nos trazer libertação, para a graça dele estar sobre nós. Isso é tremendo. E este mês nós estamos com alguns desafios, estamos ali arrecadando caixas de bombons, amém? Sábado nós vamos à tarde fazer ali, levar alguns bombons para algumas criançadas. Parece que vai ter até palhaço, vai ter uma galera brincando lá com as crianças. Nós vamos abençoar essas crianças. Se você quiser abençoar, trazer caixa de bombom, você pode trazer na terça-feira, amém? Que tem aqui escola de fundamentos. Na quinta, que tem conto de profetas, você pode trazer para nós abençoarmos as crianças na Páscoa. Nós já temos aí quase 100, né? Faltam 40 e poucas caixas, amém? Queridos, 40 e poucas caixas, quase 50 caixas, amém? Se você, cada um aqui comprar 5, quem já não doou, rapidinho, até quinta-feira a gente já vai ter mais de 100 caixas para ali abençoar e estar entregando para as crianças, amém? Então este tem sido um mês que Deus tem falado grandemente conosco. Deus tem ministrado muito a nossa vida concernente aos atos de generosidade. Eu não sei se alguém teve experiências assim de poder durante a semana ter abençoado alguém, ter orado por alguém, ter dado esmola, e você naquele semáforo, né? A gente sempre fica com aquele critério quando chega alguém pedindo dinheiro para a gente no semáforo, né? Qual que é a nossa primeira atitude? A gente já tem uma cultura de que aquela pessoa que vem pedir dinheiro para nós, a gente já acha que ela vai usar para beber, vai usar para usar droga e assim por diante, e a gente restringe isso. E queridos, a questão não está no que ela vai fazer com aquilo que você vai dar, está no seu ato, na sua atitude de caridade, na sua atitude de generosidade, né? Então que você possa pedir para o Senhor esses tipos de experiência, né? O Léo estava compartilhando com a gente hoje lá, que a semana, né, Kelly? Ele não tinha, ele estava compartilhando, falou: pastor, não tinha não, né? Não gostava, estava só comida, isso, Kelly? Ele não curtia muito. Verdade, né? Ele deu, não importa, né? Então assim, queridos, não fique colocando uma barreira cultural na sua mente, achando que, eu vou dar. Gente, pode ser que ele vá usar para usar drogas, para comprar bebida, talvez sim, talvez não, a gente não sabe o coração do homem ali, mas o ato de generosidade, o ponto central da generosidade estar exatamente nisso, o dar sem querer esperar algo em troca, o dar não querendo que você seja aplaudido, o dar não querendo que você, olha, o irmão fez isso, o dar não está no quanto que você tem, se você tem ou não tem. O dar está simplesmente na doação, em você se sacrificar em prol de outra pessoa. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu queria, se alguém tiver algum generoso que pudesse encher meu copo de água, eu agradeço, aleluia. Camila, na benção, filha, Deus abençoe. Obrigado, gente. Até isso é ato de generosidade, amém, irmãos? Foi lá, levantou, está dando o seu tempo. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, e eu creio que vai falar ao coração de vocês. Eu vou falar de uma personagem que talvez muitos aqui já ouviram falar, né? Quem estava aqui no culto de manhã vai ter que ouvir 2 vezes, mas a palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então, se Deus falou com você diferente de manhã, Deus vai falar de uma outra forma contigo agora à noite. E eu vou falar de uma mulher que ela não é tão falada assim, são poucos os cultos e talvez as pregações que nós ouvimos. Obrigado, Camila. Falar sobre ela, e a Bíblia relata sobre ela em alguns poucos versículos, lá em Atos. Abre aí a sua Bíblia, capítulo 9, já vai lá no verso 36, mas Lucas, a qual escreveu o livro de Atos, ele relata isso, e relata de uma forma muito interessante,
ele relata não apenas as atitudes, as características da vida dessa mulher, como também como ela foi lembrada no momento que ela morreu. Depois Pedro ressuscita ela, e nós vamos falar sobre Dorcas, né? O nome grego, mas também o seu nome hebraico de Tabita, amém? Quantos já ouviram sobre ela, sobre Dorcas? Alguém já ouviu? Pouquíssimas pessoas, né? Quem sabia que tinha Dorcas na Bíblia? Ninguém sabia quase que tinha Dorcas. Então hoje você vai entender, existe uma Dorcas na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 9, no verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, uma cidade, ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: olha, Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Que tremenda passagem! E aqui relata sobre esta mulher chamada Dorcas, que é um nome grego, amém? E esse contexto ao qual aconteceu, Dorcas, possivelmente ela morava na cidade ali de Jope, uma cidade beira ao mar Mediterrâneo. Se hoje ela está muito anexada à capital de Israel, Tel Aviv, e ali Jope também é conhecida pela questão de Jonas, quando Jonas foi ali engolido por um grande peixe. E se você um dia tiver o privilégio de ir para Israel, você vai ver que tem um grande peixe à beira lá do lugar, próximo à casa de Simão, o curtidor, né, quando Pedro teve essa experiência, a visão, e foi até a casa de Simão, onde estava Paulo. Então, queridos, aquela mulher, possivelmente ela foi alcançada pelo Evangelho, através de Pedro, porque Pedro pregava ali aos judeus, da região da Judéia, da região ali de Jerusalém, levando o Evangelho. E esse relato que nós ouvimos aqui, que nós percebemos nesse texto, mostra, queridos, que primeiro, Tabita ou Dorcas já é chamada de discípula. Ela não andou com Jesus, ela não fez parte dos 12, ela não fazia parte dos 70, mas olha só, aquela mulher tinha um coração tão fiel ao Senhor e temente a Deus, nas suas obras e no amor a Deus, que esse relato de Lucas aqui em Atos mostra que ela era uma discípula. E é esta mensagem que eu quero trazer para vocês, a verdadeira característica de discípulos de Jesus. Diga para o seu irmão: você precisa ter as características de um discípulo de Jesus. Fala para ele aí, meu irmão, olha nesse rosto dele e diga: pois é. E quando Lucas testemunha sobre Dorcas e afirma que Dorcas era discípula de Jesus, ele destaca que o bom testemunho que esta mulher tinha na região de Jope. A vida dela não rendeu uma grande biografia. Você não vê na palavra tantas mensagens. Na verdade, você não vai ver em outros textos falando sobre Dorcas. Mas, querido, podemos ter a certeza de uma coisa, resumindo essa vida de Dorcas, né? Apesar das informações serem bem resumidas, podemos entender que Dorcas era uma mulher discípula de Jesus, dedicava-se às boas obras, ela dava esmolas, cuidando principalmente das viúvas, e porque ela era uma boa costureira, tudo aquilo que ela costurava, ela dava às viúvas, ela dava aos pobres. Então, esse é o grande resumo e as poucas informações que nós temos sobre esta mulher. Mas olhando, meus amados, profundamente, olhando e refletindo nessas características de Dorcas, amados, nós podemos ver aí algo poderoso, e que eu e você precisamos começar a buscar em Deus essas características, que são características de quem segue ao Senhor Jesus, de quem verdadeiramente se diz um cristão, de quem verdadeiramente se diz: eu sou discípulo de Jesus.
Podemos observar que são características marcantes. Você olha na vida de alguém, você vê, lembra de alguém que tem essas características? Você consegue lembrar e falar: meu Deus, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, que é assim, que faz boas obras, que faz obras de caridade, que dá esmola, que dá tudo que tem, compartilha o que tem com o próximo, e principalmente tem uma vida temente, uma vida de santidade. Amados, às vezes não é necessário falar muito a nosso respeito, mas que quando falarem de mim e de você, que falem coisas que identifiquem Jesus em sua vida. A grande questão não é falarem tantas coisas, não é falarem apenas bem de você ou mal, mas que aquilo que falarem de você precisa ter a identificação de que você é parecido com Jesus. Senão, que diferença há? Nós que estamos em Cristo, e conforme diz a palavra quando Paulo fala que nos tornamos novas criaturas, então que diferença há se eu tenho testemunho, se eu tenho atitudes, se eu tenho um comportamento parecido quando eu ainda estava na velha carne, ou quando eu ainda era um homem ou uma mulher cheia de pecados, na escuridão? Qual a diferença? Amados, entenda, nós somos um livro aberto, um livro do Evangelho, que as pessoas estão nos lendo, estão nos vendo, estão nos ouvindo, estão vendo qual é a nossa atitude, qual é o nosso comportamento, diante das circunstâncias deste mundo, diante do Evangelho. Uma coisa é eu ser crente aqui na igreja. Olha só, meus amados, a minha visão aqui é tão linda, vocês parecem santos e só falta a arruela aí em cima aí, ó, a arruela, misericórdia, a auréola aí em cima. Olha só que belezinha, todo mundo comportado, os maridos abraçando as esposas, os pais abraçando os filhos, você sentado perto desse irmão, que está assim: ai, eu amo esse irmão do meu coração. Olha que linda a imagem, se eu pudesse tirar uma foto, botava no Instagram. Uma coisa nós temos, exatamente isso que nós estamos sendo aqui na igreja. Outra coisa é eu ser onde ninguém está vendo, é ser o evangelho puro e simples, quando estou na faculdade, quando estou no trabalho, quando estou na minha família, na minha casa, no meio de amigos. E queridos, não está na falácia, eu posso falar muito, mas as minhas atitudes vão revelar o meu caráter, vão revelar quem eu sou. Tabita ou Docas, ela não era de muito falar, ela era de fazer, ela era aquela mulher que botava a mão na massa, que ajudava os pobres, as viúvas, os necessitados. Imagine, meu irmão, costurar. Naquela época não tinha máquina de costura. Alguém costura aqui? Tem essa prática da costura? Ninguém? Que bênção. Alguém faz crochê? Mulherada aí, a Tamires, meu Deus, Tamires faz crochê? Oh, minha filha, a Tamires faz crochê. É trabalhoso? É trabalhoso. Agora imagine naquela época que não tinha máquina de costura, o trabalho que ela tinha de preparar as túnicas, de fazer as roupas daquelas viúvas, e o foco principal dela eram as viúvas, porque nós observamos que aqui o autor de Atos fala: olha, e as viúvas choravam, mostrando as túnicas, as roupas que ela tinha feito para elas. Ela se preocupava com o próximo. E se você precisa ter um bom testemunho, é nas suas ações, é na sua atitude, é no seu compartilhar. Então a grande questão não é o que falam de você, o que falam a seu respeito. Você já parou para se perguntar o que vão falar de você, o que pensam de você? Você já parou para se perguntar o que a sua família, Diogo, pensa sobre você, a seu respeito? Aí está a grande questão. E eu quero colocar aqui 4 características que nós observamos na vida de Dorcas, que eu quero que hoje você reflita e saia daqui hoje: Senhor, eu quero ter essas características, eu quero ter este estímulo no meu coração, no meu espírito, para ser cada dia mais parecido com Jesus. A nossa igreja, ela tem a visão, a missão e os valores dela, e nós temos uma visão de sermos uma igreja bíblica, adoradora, profética, acolhedora e restauradora. E como nós vamos alcançar essa visão que Deus tem para Rios? Fazendo das pessoas discípulas de Jesus, sendo mais parecidas com Jesus. Olha para o seu irmão, dê uma olhadinha de 10 segundos para ele. Agora faz uma pergunta para si mesmo e para ele: será que você é parecido com Jesus? Pois é. Talvez alguns vão falar: sei não. Amados, a primeira característica que nós observamos na vida de Dorcas é que ela era generosa. Diga para o seu irmão: ela era generosa.
Amém? Lá no primeiro verso, no 36, você vai observar que havia uma mulher, Dorcas, e ela era notável em algumas traduções pelas boas obras. Na tradução da King James está como generosa, em outras está com boas obras e dava esmolas, ou seja, ela tinha um coração generoso. Se um discípulo de Jesus, que se diz ser discípulo de Jesus, é alguém, querido, que tem um coração para ser generoso, precisamos entender que a cada dia nós estamos num treinamento. Diga para o seu irmão, você está em treinamento, e nada mais marcante na vida de um discípulo de Jesus do que a generosidade. Nada mais marcante. Jesus não foi ali mesquinho em nada. Jesus não foi ali aquela pessoa que subtraía as coisas, não, ele multiplicava, ele compartilhava, ele era a favor das viúvas, dos pobres, dos necessitados, ele batia nos religiosos. Se nós entendemos essa questão de sermos seguidores de Jesus, de sermos discípulos de Jesus, entenda, você está num treinamento, e esse treinamento só vai ter fim na eternidade, quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja, aí vai acabar o seu treinamento. Mas enquanto você e eu estivermos aqui, neste corpo, neste tempo passageiro, eu preciso entender que eu estou sendo treinado, e o primeiro treinamento, se queremos ser parecidos com Jesus, é termos um coração generoso. Quando nós observamos Jesus, ele vê naquela multidão após um sermão, e ali ele fala: não despeçam eles com fome. O que vocês têm em mãos? Olha, Senhor, nós temos aqui 5 pães, 2 peixes. O que Jesus fez? Então pega para a gente, vamos comer. Fez isso? Está na sua Bíblia herética aí? Não. Ele pega os pães, ele pega o peixe, ele dá graças ao bom Deus e compartilha, e mais de 5.000 pessoas são saciadas da sua fome. Sabe por quê? Ele sabia que ele precisava multiplicar o que tem. Aquilo que você tem, não retenha, é para ser generoso, é para compartilhar. Isso é treinamento, meu irmão. Lembra que nós falamos no domingo passado, Provérbios 25:14 diz que, 14:25, Provérbios diz que uma alma generosa prosperará, e quem dá alívio receberá. Eu só quero receber alívio. Isso é errado, isso não é um princípio de Jesus. Jesus nunca quis receber nada, ele sempre diz: olha, deixa tudo, entrega tudo, abandona, renuncia e me siga. Jesus sempre vai partir da primícia de você precisa sacrificar algo para segui-lo. Você nunca vai ver Jesus falando assim: aí, o que você tem? Vamos dividir. Não, fica com você, guarda lá. Quando o jovem rico chega para Jesus e diz: como que eu posso te servir, te seguir? Olha, vende tudo e dê aos pobres. A palavra fala que o coração daquele jovem se fechou, se entristeceu e foi embora. Talvez muitos de nós já tivemos experiências e oportunidade de falar: não, Senhor, eu estou dando tudo porque eu quero te seguir, eu quero te servir, quero fazer a tua vontade. Mas o nosso coração se fecha diante das riquezas, diante do bem material. Nunca Jesus, querido, ele furtou-se de oferecer o que tinha para alguém. Jesus, ele é a essência da generosidade. Diga para a pessoa ao seu lado: Jesus é a essência da generosidade. Ele é o exemplo supremo de generosidade. Não há alguém que faça algo melhor ou maior do que Jesus, entregando a si mesmo naquela cruz, por mim e por você. Se você está aqui hoje, vivendo uma vida abundante, mesmo diante de lutas, circunstâncias, mas está caminhando nesse tempo de treinamento, nesse tempo de caminhar até a eternidade, entenda: o seu alvo não é o que você vai receber lá na frente, o seu alvo é o que te espera diante do Senhor um dia lá na frente. E o que me espera, meu irmão, é a nova Jerusalém, onde eu vou andar em ruas de ouro, onde eu vou receber o meu galardão, onde eu estarei morando com Ele eternamente, onde estarei com Ele reinando para todo sempre. É isso que tem que ser o anseio da nossa vida. Por isso, se desprenda daquilo que te prende aqui na terra, se desprenda. Mas muitas vezes nós vemos muitos cristãos tentando viver um ideal de vida longe da generosidade. Não tem como. Entenda, igreja, não tem como você ser um cristão autêntico sem viver o princípio da generosidade. Não tem como você viver essa autenticidade do evangelho sem ter o dom e a bondade, sem ter o principal fruto, que é o amor. Deus, Ele não quer apenas a manifestação dos dons sobre a sua vida. Ele não quer que você seja uma pessoa cheia da glória, da presença, da unção, que você gira, que você capota, sobe parede. Ele quer o fruto do Espírito se movendo através de você. Dorcas, ela era generosa, e ela tinha essa filosofia central de sua vida.
Ela tinha um coração e uma atitude parecida com o bom samaritano. E muitas vezes nós temos tido ações e atitudes como a do levita, que passou direto, ou como o sacerdote, que passou direto daquela pessoa que estava caída e ferida. Que você tenha a atitude de um bom samaritano, a atitude de um homem que faça. E é interessante que o bom samaritano, ele pega aquela pessoa, o ferido, coloca óleo, um pouco de óleo nos seus ferimentos, o leva até uma pequena hotelaria que tinha. E o que ele faz? Olha, deixa ele aí por alguns dias, tudo que você gastar, olha só, faça tudo por ele, compre o que for preciso, para curar as feridas dele. Quando eu voltar, eu vou te pagar. Olha só, queridos, quem faz isso por um desconhecido? Aquela pessoa que nos aborda no farol, ele é um desconhecido. Aquela pessoa que entra aqui na porta da igreja, querendo um alimento, querendo comer, querendo beber, é um desconhecido. Olha o coração, ele não queria nada em troca. Não queria nada em troca, ele não chegou, eu estou levando esse homem aqui, se você tratar dele, você pode me dar aí alguns dias de diária. Não queria nada em troca. O que a sua mão direita faz, a esquerda não pode saber. Há uma história do Dr. D.L. Moody, foi um grande avivalista do século XIX, 18, 19, e ele morava em Chicago, e houve um grande incêndio em Chicago, em 1800 e pouco, e Dr. D.L. Moody, ele escreveu muitos livros, e eu até falei de manhã, um dos livros que a gente leu alguns anos atrás, ele é pequenininho, mas gente, é tremendo, é amor imensurável. Leia um dia, se você puder comprar, muito pequenininho, é rapidinho ler, mas você vai ser cheio do amor de Deus. E é um dos livros que ele fez. Ele foi até Nova York ali, solicitar um pouco de fundos, ajuda para as vítimas desse incêndio que teve em Chicago. E quando ele chegou lá em Nova York, ele foi apresentado a um homem que era muito rico, mas também muito conhecido por ser generoso. Ele era uma pessoa muito bondosa e abençoava. E esse homem, impressionado ali por esse incêndio e a grande necessidade das pessoas lá em Chicago, das vítimas desse incêndio, ele pega e dá um cheque praticamente com uma soma de dinheiro muito grande ao Dr. D.L. Moody para voltar e ajudar as vítimas lá em Chicago desse incêndio. Então, este evangelista, o D.L. Moody, ele volta e ele procura alguns homens, ele fala a esse homem bondoso: olha, quando o senhor for para Chicago, estiver lá em Chicago, eu quero apresentar a você alguns homens de Deus, eu quero apresentar a você alguns homens de negócios, algumas pessoas que são ali bem influentes lá em Chicago, e vou falar da sua grande doação, das grandes contribuições que você tem. E quando chega o momento que o senhor Dr. D.L. Moody, ele vai se despedir, ele está prestes a sair, este homem bondoso, primeiro houve um comentário do Dr. D.L. Moody, porque ele diz assim: olha, se alguma vez você for a Chicago e visitar-nos, eu quero retribuir o seu favor. E este homem bondoso e generoso falou o seguinte para o Dr. D.L. Moody: senhor Moody, não espere que eu apareça lá em Chicago, faça isso ao primeiro homem que encontrar. Ou seja, a única forma de você retribuir esse favor para mim, em meu nome, é você fazendo isso para a primeira pessoa que você vê que está necessitando e que precisa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Esse homem, por mais que ele era abastado, tinha condições, ele ali tinha condições, ele não queria ser apresentado lá em Chicago pelos grandes homens, pelos grandes evangelistas, subir nos púlpitos das igrejas e falar: olha, esse homem é quem ajudou as vítimas aqui do incêndio, esse homem é fulano tal. Esse homem não queria retribuição de nada, ele doou porque ele entendeu da generosidade, ele deu porque ele entendia o que eram as boas obras, e assim também deve ser eu e você como cristão. E esse relato diz que esse homem não tinha nenhum vínculo cristão. Por isso que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Às vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela teve essa ousadia de falar para mim assim: olha, pastor, tem um homem que ele é budista, ele faz mais ação caridosa do que muito crente, e ninguém sabe que ele faz ação caridosa. E quando nós observamos, isso é uma verdade, quando você vai conversar com pessoas que trabalham em organizações não governamentais e ONGs, pode perceber que muitas doações já são destinadas para institutos espíritas, para lugares das religiões afro-africanas. Tudo isso por quê?
Eles estão fazendo a obra de caridade, eles estão com um coração de generosidade. E o crente, e eu e você, estamos aqui, porque a gente entende que a igreja é lugar de receber. Diga para o seu irmão, a igreja em qualquer lugar é lugar de dar, de contribuir e de multiplicar. A gente acha que eu vou lá receber uma bênção, eu vou lá receber uma oração, eu vou lá receber um abraço. Claro que é importante, tem dias que a gente entra querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir ali, ter um abraço, ter uma adoração poderosa. Mas mais queridos, precisamos entender que nós nem viemos aqui receber culto, nós vamos até dar o culto. O nosso culto é para Deus, é para Ele, é para o Senhor, é para o Espírito Santo. Então a primeira atitude, característica de Dorcas ela era generosa. E se você se diz um cristão, você precisa entender e ter a generosidade bem alicerçada na sua vida. E o que a sua mão direita faz, que a esquerda nunca saiba. Não queira retribuição, não queira que alguém aponte você, olha, obrigado irmão aqui que está fazendo isso. Faça, porque você ama fazer. Faça, porque Deus fez primeiro com você. A segunda característica que a gente observa em Dorcas é que ela mostra com a morte dela, queridos, vamos falar a verdade, nós estamos suscetíveis a sofrer todas as tribulações deste mundo, Letícia. Eu posso ficar doente, eu posso ser acometido de uma grave enfermidade que talvez não tenha cura, posso até mesmo morrer. Hoje de manhã eu falei, gente, se um dia eu morrer, se caso eu não chegar até um dia que Jesus volte, eu falei aqui, em nome de Jesus, já está a igreja sabendo, não faço o meu velório lá no cemitério, faça aqui, chama o pessoal do louvor, põe som na caixa, adorem a Deus, façam um apelo, que vida se converta, porque eu estou diante do Senhor. Nós estamos suscetíveis a isso, a morte pode chegar a qualquer momento, as enfermidades vêm, ninguém aqui é super-homem, ninguém esperava que Dorcas iria adoecer e morrer, porque ela era caridosa, ela era bondosa, ela era generosa, ela ajudava todo mundo. E hoje nós temos um equívoco, um entendimento equivocado, de que os textos bíblicos dão para nós, como discípulos de Jesus, que a gente não pode sofrer doença, que a gente não pode ficar com dor de cabeça, que eu não posso ter uma enfermidade ali, autoimune, que eu preciso tomar remédio contínuo até a morte ou até Jesus voltar. Eu poderia ter sido curado da minha miopia, gente, eu uso quase 8 graus de óculos, é melhor eu entrar míope no céu, do que querer ficar vendo e querer um milagre e perder minha alma. Eu tive um tempo que eu orava, Senhor me cura, Senhor, eu ficava assim, me cura, Senhor, eu ali, me cura. Nem namorava a pastora ainda. A pastora lembra que eu usava uma lente, eu tinha vergonha de usar óculos. Eu conhecia a pastora usando lente de contato, e ela achava eu bonito, porque meus olhos são castanhos, são bonitos meus olhos. Ela não é, amor? Bonito. Aí eu usava a lente. Aí um dia jogando bola, eu perdi uma lente. E lente era cara naquela época, não existiam as descartáveis, Jéssica. Só existiam as benditas lentes de gelatinosa. Uma nota, perdi que era aqui. Eu nem namorava a pastora. E o que eu fazia? Para não usar óculos, eu usava uma lente só. Ia para o culto de uma lente só. Aí comecei a namorar com ela, ela olhava no meu olho, seu olho está diferente. Relaxa, é a beleza. Não é verdade, amor? Aí até que um dia eu confessei, falei, preciso comprar uma lente, eu só uso uma. Irmão, eu pegava ônibus e chegava, ficava assim, ó. E tive um tempo na minha vida, então nós é igual, filha, a gente é. Meu irmão, se eu perder o óculos, é como perder algo muito importante para mim. E um tempo na minha vida, eu pedia para Deus, Senhor, me cure, e fazia assim mesmo, e ficava orando, clamando a Deus, e ficava abrindo o olho e fechando o Senhor, esperando que um milagre viesse a acontecer, e esses 5, 7, 8, aumentou, agora estacionou, porque a idade chega, estacionou. Aí cheguei um momento que eu falei, Senhor, é uma enfermidade que eu tenho, eu estou suscetível a isso. Hoje minha família toda usa óculos, eu, a pastora, a Isa e o Vitor. Eu parei de orar. Senhor, o mais importante não é que se eu vá estar bonito, curado. O mais importante é que minha alma, ela esteja diante do Senhor no dia certo. Melhor eu entrar míope de 8 graus do que perder a minha salvação e perder minha alma, porque eu estou aqui sem óculos. Então, uma consciência que nós precisamos ter, e essa característica dos discípulos de Jesus é saber que você vai passar por situações de tribulação,
que você vai passar por momentos difíceis, e amados, entenda, há situações e tribulações na sua vida que você até tem controle e consegue resolver, mas há situações e tribulações na sua vida que você não tem controle sobre elas, e a única forma de você passar por elas é aceitar a sua realidade. Aceite que o momento muitas vezes é difícil, que o momento econômico é difícil, que a luta financeira na sua vida é difícil, que você está lutando com uma enfermidade, que você está lutando com um problema familiar, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o tio, com o primo, com o cachorro, não importa o que seja, as tribulações que você está passando, se você observa que não tem mais como você resolver, não resolva, ponto. Nós queremos achar e ter essa ideia de que somos super-homens, que somos super pessoas, que eu vou conseguir resolver o problema, e é aí onde nós erramos e nós caímos, porque nós vamos pelas nossas próprias forças, e você não tem que ir pelas suas próprias forças, você tem que ir pelo poder de Deus, pelas armas de guerras que são poderosas em quem? Em Deus. Então saiba lutar com as armas corretas sobre a sua vida. Então entenda isso. Quem poderia imaginar que Dorcas iria morrer? Quem poderia imaginar que esta mulher tão bondosa e caridosa fosse chegar à morte? Ninguém imagina, queridos. Ninguém imagina que a enfermidade vai chegar. Ninguém imagina que problemas de vício ou situações complicadas na sua família possam chegar. Ninguém imagina que de repente, de uma hora que você está bem financeiramente, você pode entrar num período de sequidão, de portas fechadas sobre a sua vida. Você não imagina. Mas quando nós entramos nesse âmbito, nós temos que entender que, queridos, que não é por aquilo que eu vivo, que eu prego, mas é por aquilo que eu estou vivendo. Pregue o que você viva e viva o que você prega, o que você fala de Jesus, o que você vive por Ele. E muitas vezes nós vivemos situações que nos abatem, e diante disso nós entregamos os pontos, desistimos. E o Espírito Santo está falando no meu coração que hoje à noite há pessoas aqui que estão desistentes de uma área da sua vida, que você não mais acredita que Deus possa solucionar o seu problema, porque você tentou de todas as formas. Mas Deus está falando para você hoje, a sua luta, quem vai ter que guerrear essa luta não é você, é o Senhor, mas você precisa aprender a entregar o que você está passando. Deus está falando a pessoas aqui nessa noite. Mateus capítulo 5:11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu, e nós também vamos vencer. Ele está dizendo que o mundo jaz do maligno. Então, meus queridos, as dificuldades da vida vêm para todos, as tribulações são comuns para todas as pessoas, para quem edifica uma casa na rocha, para quem edifica uma casa na areia. Mas entenda, quem edifica a casa na rocha, esse está seguro, esse está alicerçado, esse tem ali um firme fundamento, e quando vem a tempestade, a sua casa não se abala e nem cai. Mas aquele que firma a sua casa na areia, que é mole, que não dá fundamento, quando vem a primeira tempestade, ela rapidamente vem ao chão, e aí desmorona toda a sua vida. A grande diferença entre o discípulo de Jesus e aqueles que não seguem ao Senhor, que não são discípulos dele, é que quando vem a tribulação, ele enxerga que a tribulação é um momento pedagógico, é um treinamento, é um ensino que o Senhor está te dando, para você vencer essas circunstâncias. E quando você não souber como vencer, melhor ainda, entrega diante do Senhor, porque através disso o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Não queira fazer tudo sozinho, deixa ele no comando, deixa ele no controle. Quando uma pessoa que não segue a Jesus, quando ela passa por um momento de desespero, de problemas, ela logo se desespera, logo ela entra em depressão, logo ela fica ansiosa, logo ela quer desistir, logo ela quer entregar os pontos. É assim quem não segue a Jesus. Mas você segue ao Senhor Jesus. Vire para o seu irmão e diga: você é um seguidor de Jesus, então persevere. Então, meu irmão, entenda, há situações na sua vida que não tem jeito, então entrega para o Senhor, fala: Senhor, isso aqui não tenho como resolver, está nas tuas mãos, eu vou descansar no Senhor. Mas a gente é muito cabeçudo, a gente quer fazer, a gente quer falar: Senhor, dá um tempinho aí, eu manjo. Você não manja. A terceira característica é que Dorcas, ela fez muito e faz falta. Olha só, ela morreu há pouco tempo. Na morte já tinham as viúvas chorando ali dela, já tinham as viúvas ali mostrando as vestimentas. Tabita faz falta. Aquela mulher generosa fez falta e fazia falta naquele momento.
Sempre vai haver no nosso meio pessoas que se destacam demais, pessoas que são dedicadas, que oferecem o seu próprio tempo e os seus dons para servir ao Senhor. Dorcas era assim. Talvez ela cantava no coro, talvez ela trabalhava na introdução da igreja, talvez ela também ali tocava baixo, tocava violão, talvez ela ajudava na intercessão, ela ajudava na limpeza, ela vinha numa ação solidária, ela ajudava na cantina, ela servia ao Senhor com os dons. As boas obras, além das esmolas que ela dava aos necessitados, era o seu trabalho de costura, era aquilo que ela tinha de dom. Meus irmãos, entenda, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, não é para nós guardar e usar para nós, é para você usar para a obra dele, para o bem daquilo que ele está querendo fazer através da sua vida. Deus nos dá dons para isso. Deus não te dá um dom de cura para você querer ficar curando você mesmo quando você está com dor de cabeça. O Senhor, receba a cura agora em nome de Jesus. Estou curado. Aí chega o Murilo na sua, o Senhor, não estou bem hoje, não estou enfermo. Ô, irmão, vai lá, pede para o pastor orar por você. Irmão, misericórdia. Deus, ele nos distribui dons para que nós utilizamos para o trabalho dele, para a vontade dele, de cuidar das pessoas. Às vezes tem pessoas aqui que são ali, que se destacam no servir. Já viu pessoas que se destacam no servir? São aquelas pessoas que são pau para toda a obra, que fazem. Se precisa de alguém tocando, vai tocar. Se precisa de alguém lá na introdução, vai na introdução. Precisa de alguém na cantina, está na cantina. Precisa limpar, está na limpeza. Sabe por quê, meu irmão? Tudo que nós recebemos não é nosso, mas vem do Senhor, e devemos entregar para Ele os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que somos. Como faz falta pessoas assim? Você já parou para pensar, se você parar de vir na igreja, as pessoas vão sentir falta de você? Quando você morrer, como será no seu velório? Quem já parou para fazer essa reflexão? Quem aqui já? Quando eu morrer, como será? Que nem eu falei aqui, queridos, eu espero que o meu velório, olha gente, é adoração mesmo, não fica aqui chorando não, vem adorar. Aí você fica imaginando, será que todas as pessoas vão vir rir? Será que até os meus inimigos vão vir aqui, vou lá, só para ver se o corpo está lá? Você parou para pensar, o que as pessoas vão dizer? Será que vai falar assim, puxa, esse irmão vai fazer falta, ele era um homem de Deus, era um homem dedicado, era um homem cheio dos dons e que usava os seus dons para abençoar a igreja, a comunidade, as pessoas. Será que você vai conseguir parar Perus inteiro se um dia no seu velório? Será que as pessoas vão ir de todos os lugares para poder te homenagear e falar, meu Deus, este era um homem de fé, este era uma mulher de Deus? O que vão dizer no seu velório? É claro que a gente não vai ter essa dimensão, a gente nem vai saber porque a gente vai estar morto. Mas às vezes é interessante eu refletir, porque eu trago para mim hoje, Senhor, às vezes a gente vai fazer velório, vida de pastor é sempre assim, né? Pastor faz faz velório de manhã e à noite está fazendo casamento, ou está orando no aniversário. Mas no velório é onde a gente mais reflete sobre quem somos e o que nós estamos fazendo ainda aqui nessa terra. É onde mais a gente reflete se temos ou não as características de Jesus em nossas vidas. E às vezes a gente vai em velório e a gente olha, meu Deus, a gente foi o último velório do tio da pastora, e ali a maioria, ninguém era cristão, né? Eram todos católicos ali, alguns não católicos. Aí eu fiquei observando, e ele era um homem muito legal, um tio muito amoroso da pastora, ele era muito carinhoso, era gente boa. E aí a gente vai perceber isso no velório, o velório dele estava lotado, as pessoas chorando. Veio lá da Brasilândia, lá da freguesia, para ver enterrar ele. Mas eu também já fui em velório que não tinha quase ninguém no lugar. Não vou julgar se a pessoa era querida ou não, não cabe a mim fazer isso. Mas em você pode refletir sobre você. Porque o que eu estou fazendo em terra é o que vai refletir, talvez na minha morte e na eternidade. Então você pergunte um dia, você vai fazer falta? Você vai fazer falta pelas suas boas obras? Pelas suas características de Jesus? Pense nisso. Isso é uma característica dos filhos, dos discípulos de Jesus. E a última característica é que Dorcas, ela foi alvo da graça divina, meu irmão. Diga para o seu irmão, você é alvo da graça de Deus. Uau! O verso 40 diz, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou. Uau! Meu irmão, só uma pessoa que é cheio da graça divina do Senhor, Deus pode ressuscitar dentre os mortos. Não é qualquer um.
é estar debaixo de uma graça poderosa, é estar debaixo de uma graça divina. Entenda, o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos, diz em Mateus capítulo 5. Isso é o que nós chamamos de graça comum, é uma graça que é liberada a todos, é comum a todos, seja aquela pessoa boa ou má. No entanto, meus amados, para aqueles que são discípulos de Jesus, que foram salvos por intermédio de Cristo, essas pessoas como eu e você, nós podemos se alegrar da bênção de uma graça especial sobre nós. Essa graça vem dele, Jesus, que entregou a sua vida naquela cruz, para morrer por mim e por você, e dar a mim uma vida abundante. Ele deu a você, ele não cobrou de você, ele não colocou numa conta de fiado, ele deu a você. Tó, Tiago, é sua. Tó, Ricardo, é seu. Tó, Camila, é sua. Toma, Murilo, eu estou te dando vida, e vida em abundância. Isso é graça divina, isso é graça especial para só aqueles que estão em Cristo Jesus. Um discípulo de Jesus, ele é caracterizado por uma constante graça sobre a sua vida, e essa graça, Diogo, precisa fluir de nós. Será que a graça de Deus está fluindo através da sua vida? Ali, Doca, mesmo morta, ela foi ressuscitada. Não foi por conta de Pedro, não foi por conta das viúvas que choravam, mas foi porque o Espírito Santo deu a Pedro poder e graça para ressuscitar aquela mulher dentre os mortos. Não foi porque ela era caridosa e generosa, mas foi porque as atitudes, o comportamento, o fruto do amor que estava sobre ela, meu irmão, resplandecia a glória de Deus. E você e eu, como nós nos comportamos diante de algumas situações? Será que eu entendo ou você entende que estamos debaixo de uma graça divina, de uma graça redentora? Isso é graça, ter vida salva em Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação em dar o seu filho para morrer naquela cruz por nós. A graça é um dom imerecível, eu e você não merecemos, mas Deus, da sua abundante graça e amor e misericórdia, nos transbordou de graça através de Jesus Cristo. Nós não merecíamos essa graça de verdade, nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos este amor incomparável de Jesus, mas Ele, na plenitude do seu amor, concebeu isso a mim e a você. Como é bom estarmos debaixo da graça. A graça nos faz caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. A graça não faz a gente desistir e desanimar, mas a graça nos superabunda da graça. Onde abundava o pecado, agora é abundante a graça de Deus sobre a sua vida. Mas pastor, eu passo por lutas, passo por situações, alguma coisa complicada na minha vida. Não importa, meu irmão, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando isso acontece, meus irmãos, quando esta graça divina está sobre nós, a nossa vida vai inspirar outras pessoas, porque um discípulo de Jesus precisa inspirar as pessoas pela fé. A gente percebe que no final ele termina dizendo: isso se tornou conhecido por toda a Jope. E aí o que aconteceu? Muitos creram no Senhor Jesus. O relato da morte, da ressurreição de Dorcas fez com que muitas pessoas abraçassem a fé em Jesus. Pedro não foi ressuscitar por ele, mas ele orou a Deus, e ajoelhando-se, Pedro orou ao Senhor. Não precisamos das melhores técnicas. A gente fica pensando assim: meu Deus, qual é a melhor estratégia para falar de Jesus? Qual é a melhor estratégia para levar o Evangelho? Qual é o melhor método para falar de Jesus? Qual é o melhor método para alcançar os perdidos? O que nós precisamos, meus amados, é de uma vida restaurada, é uma vida cheia da graça do Senhor, uma vida abundante, onde as pessoas vão ler em mim e você: esse tem o caráter de Cristo, eu quero o que ele tem. Imagine alguém chegar no seu velório e falar: meu Deus, este era um homem de Deus, eu quero que ele tenha. Sabe aqueles velórios, às vezes há pessoas que a gente foi em velório, a gente olhava na cara da pessoa, um semblante daquele que foi para os céus e para a eternidade com o Senhor. As pessoas precisam ler você e entender: meu Deus, eu quero o que o Murilo tem. Diga para o seu irmão: você carrega algo da parte de Deus. Às vezes a gente fica esperando ter o melhor discurso, às vezes a gente fica esperando ter o melhor preparo. Gente do céu, onde está na Bíblia que Deus ele está procurando só capacitado, aquele cara que é formado, aquela mulher que tem pós e MBA, aquele que tem técnicas de canto e vocal, aqueles que sabem solar e já tocou para Deus e o mundo, para um monte de gente? Onde está aqueles que Deus está procurando formação? Não,
Deus está procurando corações abertos e dispor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz de mim o teu querer, eu quero ser cheio do teu poder. Meus irmãos, uma das coisas que a gente mais ouve, escuta é: ah, pastor, mas eu não estou preparado, né, Murilo? Vem pregar aqui de domingo, Murilo. Aí, ó, prega domingo? Irmão, você acha que eu nasci pastor e teólogo, nasci com a Bíblia na mão e com os livros de toda a história da igreja cristã, do Pentateuco, sabendo o aramaico, sabendo o grego? Não, meu irmão. Você acha que eu aprendi, nasci sabendo tocar o violão, nasci com a Bíblia de um lado e o violão do outro? Tudo Deus vai nos capacitando e nos fortalecendo. Às vezes a gente busca muitas estratégias, mas nós esquecemos, meu irmão, que o que inspira as pessoas através das nossas vidas são as nossas atitudes. Eu posso não saber, pode ser uma pessoa que não sabe pregar absolutamente nada, mas quando ela tem atitude verdadeira, uma atitude no Senhor, as pessoas vão olhar para ela e vão falar: eu quero o que aquela pessoa tem. E o que ela tem é o dom, é a graça, é a fé, é o amor de Deus na vida dela. Eu quero. Quem já teve oportunidades e experiências de pessoas chegarem em você do nada e falar: meu Deus, há algo na sua vida, eu quero que tenha na sua vida. Quem já teve essa experiência? E você parou, você tá bom, tem que querer mais. A nossa vida precisa ser uma vida que inspira as pessoas. A nossa vida precisa ser uma vida que olhem, as pessoas olham e falam: meu Deus, que igreja de fé, que homens e mulheres que entregam tudo para si, para servir o próximo. A nossa vida precisa inspirar ao Senhor. Não é os nossos métodos, não é os cursos que nós temos ou damos, não é a forma como falamos, se eu falo eloquente, se eu não falo eloquente, se eu falo difícil, se eu falo fácil, se eu sei a Bíblia ou se eu não sei a Bíblia, se sei teologia ou não sei teologia, se eu sei a história da igreja, se eu não sei a história da igreja, se eu sei o Pentateuco, se eu não sei o Pentateuco, se eu sei grego, se eu não sei grego, se eu sei o hebraico, se eu não sei o hebraico. Não é isso! Mas é o que você carrega, é a paixão, é o amor, é a vontade de queimar pela presença dEle, é a vontade de estar na presença dEle dia após dia. A nossa vida, nós vamos viver de tal forma, que até mesmo a nossa morte, se um dia acontecer, seja motivo para inspirar a fé nas pessoas. Meu irmão, imagine na morte, você vendo na sua morte pessoas se convertendo ao Evangelho. Uau! Imagine você ir no velório e pessoas querendo aceitar Jesus, dizendo: meu Deus, eu quero o Jesus que essa pessoa tinha, porque olha a vida dela cheia de frutos. Há uma história que é contada sobre Hudson Taylor, que foi um grande evangelista, o primeiro evangelista percussor na China. Quando ele morre, os comunistas e o líder supremo ali, e todos sabem que a China é um governo opressor, e eles pediram para um escritor escrever a biografia de Hudson Taylor, mas escrevesse a biografia dele de uma forma que denegria a imagem, a figura do que aquele evangelista foi lá na China, levando Bíblias escondido, igrejas nos porões, não podendo fazer barulho, mas sussurrando. Eles adoravam: a minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Você imaginou você adorar assim aqui? Grandioso és tu. Era assim que eles adoravam na China. E esse líder comunista pede para que esse escritor escrevesse a história de Hudson Taylor, num sentido de denegrir a imagem dele. E conforme aquele jornalista foi escrevendo a história de Hudson Taylor, chegou uma hora que aquele jornalista parou de escrever, porque o que ele estava escrevendo sobre aquele homem foi tão suficiente, a obra daquele homem, que aquele escritor ateu, comunista, ele entregou a sua vida para Jesus naquele momento. Hudson Taylor não estava vivo, não havia um Hudson Taylor para falar do Evangelho, apenas a história dele foi suficiente para pregar o verdadeiro Jesus, a verdadeira salvação, o que ele era. Será que a sua história está escrevendo salvação na vida das pessoas? Será que hoje eu e você vivo estamos pregando salvação para as pessoas apenas com o nosso agir, com a nossa atitude? Às vezes não é por muito falar, mas é por muito fazer, é por ter obras caridosas, é por ser generoso. Que a nossa vida, meus amados, seja um exemplo para a glória de Deus, de tal forma que se as pessoas olharem para a gente,
vão falar: meu Deus, eu quero esse Jesus que vocês tanto pregam, eu quero esse Jesus que você fala. Em 1 Coríntios 11:1 diz que sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Não é para você ser imitador do pastor Marcelo e ficar fazendo tudo direitinho igual o pastor faz, não. Se você vê Jesus em minha vida, seja parecido então comigo, seja parecido com Cristo através da minha vida, porque eu quero resplandecer a luz de Jesus através de mim sobre você, que assim você também resplandeça a luz de Cristo à vida dos outros. Imagine você escrevendo uma história de salvação na vida das pessoas, ainda morto, meu irmão. Ah, pastor, mas isso aconteceu porque era Hudson Taylor, porque era John Wesley, porque era Jonathan Edwards, porque era o Billy Graham, porque era outro fulano, era ciclano, eram os bereanos, eram ali outras pessoas. Não! É através de você que Deus está querendo escrever histórias de salvação às pessoas, é através das suas atitudes, é o que você faz quando sair daqui da igreja agora, lá na sua casa, na sua escola amanhã, no seu trabalho amanhã, na sua vida de rotina, na sua vida ali dia após dia. É o que você faz que vai definir a quem você serve, quem você é e o que revela o fruto do seu caráter. E você é amado por Deus, então transborde, flua o poder de Deus através da sua vida, e isso é em ato de generosidade. John Wesley escreve um texto muito bom e perfeito para nós como reflexão. Ele diz: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você puder, sempre. Meu irmão, Deus te deu uma vida, não é para você viver só para você. Deus te deu uma vida para você viver pelo outro, pelo próximo. Jesus está dizendo: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Pois é dar o que você puder, é fazer o que você puder, é contribuir com o que você puder. Assim Dorcas marca a história, e ali em 7, 8 versículos, a história dessa mulher mudou uma cidade. Ela morreu, mas ela ressuscitou. A graça de Deus era tão grande sobre a vida dela, que Deus precisava ressuscitar aquela mulher, e através da morte dela, a ressurreição, muitas pessoas foram alcançadas. Às vezes Deus vai nos levar a um lugar mais fundo de trevas, e o lugar mais fundo da nossa vida, mas é através daquele momento que você está passando, desse momento tribuloso que você está passando, é onde Deus vai te fazer ressurgir. E quando você ressurgir, as pessoas olharão. Você não vai cantar o hino da vitória não, amém? Nem o hino do sabor de mel, mas você vai falar: eu venci a morte, eu venci as tribulações, eu venci o mal, porque a misericórdia e a graça do Senhor estava sobre a minha vida. Características de discípulos de Jesus, como Dorcas era uma discípula, mesmo não andando com Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.